Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Temos que pedir desculpas pelo nosso horário, era para ser às 21h10, mas todos os problemas técnicos imagináveis possíveis a gente teve. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Marielle hoje. Andréia, boa noite, querida. Boa noite, Nani. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, presidente Lula, também. E esse dia é um dia de muita reflexão, principalmente depois de uma semana de tanta coincidências, não é? É um momento que a gente tem que refletir bastante, porque eu fiquei meio assustada, sabe, com essa notícia de ter encontrado ter encontrado, não, né? De ter prendido, né? Os dois assassinos de Marielle Anderson, poucos dias antes da morte, né? Infelizmente, do aniversário da morte deles. Então, é um momento da gente parar e realmente refletir. Né? Por outro lado, acho que é importante também a gente refletir no símbolo da Marielle, né? O que ela se tornou. Porque a impressão que eu tive no dia 8 de março, e falei com uma amiga, é que ela tinha se tornado um ícone. Ela é muito maior do que a gente possa hoje mensurar. Tá? É isso. Para a gente começar. Então vamos lá. Primeira coisa, quem foi Marielle? Vocês me perdoem que eu vou estar meio assim, porque a minha situação técnica ainda não está lá as melhores. A gente faz uma live menorzinha hoje, para não cansar a paciência de ninguém, até porque a gente atrasou a beça. Mas vamos abrir o nosso roteirinho. Hoje teve bastante coisa importante, outro esfaqueamento na Andréia de um menino na escola, mas vamos tentar nos concentrar em Marielle. Quem é Marielle? Quem foi Marielle? O que ela fazia? A quem ela incomodava? Uma voz dissonante, negra, feminina, LGBT e empoderada, digamos assim. Eu não gosto muito desse verbo, mas Marielle era uma voz realmente importante, né, E Andréa? periférica. Exatamente. Então vamos lá. Até para ajudar as pessoas a saberem quem era a Marielle, o pessoal colocou no ar à meia-noite do dia 14 de março, hoje, quando se completa um ano do brutal assassinato da Marielle, um site lindo, né? Você chegou a ver, Andréa? Florescerpormarielle.com.br para quem não viu, tá? Um belíssimo trabalho. E aí eu tenho que ler com os óculos. Então, eleita vereadora em 2016 com 46.052 votos, a quinta mais votada, presidiu a Comissão da Mulher da Câmara e propôs diversos projetos, iniciativas durante pouco mais de um ano de mandato. Tá? Marielle trabalhava com direitos humanos, Marielle trabalhava com periferia, Marielle trabalhava com as comunidades do Rio de Janeiro, sobretudo comunidades bastante carentes. Marielle socorria, atendia, ajudava famílias de policiais vítimas da violência e famílias vítimas da violência policial. Isso para resumir a ópera, né? Para resumir um pouquinho da obra dela, tem muito mais. Que mais? Nasceu na favela da Maré, foi criada na favela da Maré, depois ela foi para Baixa, que mais? Militante de Direitos Humanos, entrou no cursinho pré-vestibular comunitário e perdeu uma amiga vítima de bala perdida. E aí a militância dela é por direitos humanos, marcada por uma tragédia pessoal. Ela trabalhou ao lado do Marcelo Freixo, coordenou a atuação de Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Andréia, você já tinha ouvido falar em Marielle antes do brutal assassinato dela? Eu confesso que eu tinha muito pouco, o nome dela não tinha me chamado a atenção, porque a gente é meio bairrista, né, para vereador. A gente mal conhece os vereadores que a gente tem na cidade. Agora, eu duvido que hoje ninguém tenha ouvido falar de Marielle. Hoje, se o que eles queriam era silenciá-la, eles tiveram efeito exatamente contrário no sentido simbólico da coisa, né? O que você diz sobre isso, André?
Então, Nani, como eu conheço, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que são do pessoal, por conta disso a gente, assim, sabia muito do trabalho do Marcelo Freixo por conta das milícias e ela envolvida nesse trabalho. Então era assim, e mais uma vereadora negra, uma mulher. Então nesse momento sabia assim de mais uma que estava ali, até porque ela tinha uma fala e uma vez isso saiu antes até do assassinato, que era uma fala que ela falava, ela pediu o lugar dela de fala na Câmara. E ela peita, e se não me engano, ela está peitando, acho que a família Bolsonaro. E ela falou: não, aqui é meu lugar de fala, eu agora estou falando. E você vai ter que me ouvir, né? Então, acho que era em grupos feministas que ela aparecia ali como uma voz, mas assim, jamais imaginava e conhecia o trabalho efetivo dela. Era muito ligado assim ao Freixo por conta do trabalho dele das milícias, né? Que ela trabalhou com ele, ela foi estagiária dele. Mas depois do assassinato é que você vai conhecer, e cada dia que passa a gente conhece mais um pouco, né? Porque eu, por exemplo, não me lembrava disso. É, esses dias saiu, acho que foi anteontem, saiu até um vídeo do Rovai, né? Um vídeo muito legal, um vídeo muito um desabafo, né, em que ele fala que ela era uma possível candidata do pessoal ao Senado. Então, isso gera não é? Isso gera todo um problema que é triste a gente pensar sobre isso, né? E tamanha a força dela, porque ela consegue, saindo do morro, agregar duas forças bem importantes, que era manter a integridade do morro, manter a integridade do povo negro que ela falava, né? Eu não sei se vocês viram, mas saiu um vídeo hoje lindo que falar. Você chegou a ver esse vídeo, Nani? Em que ela Eu aparece. postei um no nosso canal, no Face, que Então, que tem ela várias cenas de atuação dela, várias. Lindo, isso. E lindo. até que fala Marielle Presente, tem uma hora que ela aparece e dá um sorriso. E a gente tem Isso, esse uma mesmo. sensação de que ela está viva, né? E aquilo é muito impactante. Mas ela fala naquilo, ela fala assim: eu luto para que menos pessoas, menos gente do meu povo, menos pessoas do meu povo morram. Então ela está falando da comunidade negra, tanto que ela cita que a comunidade negra ela sofre porque ela morre e mata e morre, porque morre no morro, morre enquanto em tiroteio com a polícia, morre porque são policiais também que são negros, enfim. Então ela tinha um papel que aí ela consegue uma credibilidade muito grande, inclusive dentro da comunidade, entre os policiais, porque ela faz um trabalho muito sério. Porque quando ela vai lidar com direitos humanos, ela lida com os direitos humanos como tem que ser lidado, e não como uma forma pejorativamente colocada, sobretudo pelos partidos de direita, que é para defender bandido. Não, não. Ela, inclusive, defende e defendia nas suas ideias e no seu ato político mesmo, né, dentro do seu ativismo, policiais, que eram famílias de policiais que eram assassinadas. Então, ela também estava ali como uma voz desses direitos humanos, né? Então, é É. impactante. Não era qualquer voz, né? Marielle apresentou em 2014 uma dissertação de mestrado em administração pública na UFF, né, a Universidade Federal Fluminense, com o título UPP, dois pontos, a redução da favela a três letras. Então, nesse trabalho, ela estuda, né, o impacto da implementação das UPPs no Rio de Janeiro no período de 2008 e 2013 e propõe em perspectiva teórica que o modelo de segurança pública adotado para as favelas, as UPPs, estava reforçando o Estado penal. O livro, inclusive, saiu como publicação depois do assassinato, depois do crime que ela sofreu, tá? Tem no site Florescer, tem inclusive o PDF. Então não era qualquer voz para falar de polícia, para falar de eficácia de ações contra a violência, para falar daquela. Porque uma coisa era o que a UPP era, né, enquanto projeto, né, Andréia, que era para entrar a polícia e aí ocupar escola, biblioteca, outros centros de lazer, hospital, enfim, ocupar de verdade o espaço com uma comunidade viva
em que a violência naturalmente também deixasse de ter tanto impacto. Isso até Que que sempre começou a ser esperou, pensado, começou a ser feito, mas e que se perdeu pensou, né, Nani? completamente. Até o... Oi? E que pensou o Estado de uma maneira diferente, não o Estado punitivo. Pela primeira vez, né? É o momento que se pensa Pois o é. Estado agindo de maneira efetiva num local que foi esquecido. Teoricamente, esquecido de propósito, mas esquecido. Né? Agora, isso que você fala que vai diretamente contra ao que já tinha se formado nesse jogo de poder, que são as milícias, né, Nani? E aí Aí que é que ela. tá. E o Tropa de Elite 2 mostra muito bem, aliás, o 1, né? O 1 é super violento, mas você pode pensar em uma parte da polícia. Quando você vai para o Tropa de Elite 2, que é bem inspirado na experiência mesmo do Marcelo Freixo, e, portanto, uma experiência muito próxima de Marielle, obviamente, tá? Você já vê que se perdeu, que o projeto da UPP, ele meio que parou no vamos ocupar espaço com a polícia, o que é uma pena. Virou só isso, virou só aquele posto policial ali e, obviamente, acontecendo isso, o projeto inteiro se perdeu. Era só mais um grupo para disputar espaço para tomar dinheiro da população. Grupo por Daí o, grupo, eu fico com o grupo que eu tenho. Daí o tamanho do problema que é essa polícia no Rio de Janeiro, esse estado policial que, ô Nani, eu não sei como é que você enxerga, mas eu não vejo de outra forma, senão boa parte dele contaminado por esses grupos, pela milícia. Não é um estado paralelo, não é um estado paralelo, é o paralelo que virou estado. E hoje é isso, quer dizer, quando você tenta implementar, por que não deu certo? Imagina nesses locais onde a milícia ela realmente agiu de uma maneira efetiva, né? Como retratado no filme, porque se o primeiro realmente foi uma falácia e muita violência e muito de maneira muito rasa, né? Colocando responsabilidade só no morro, só no tráfico, como se aquilo fosse delimitado, o 2 ele vai mostrar exatamente o que a gente está vendo hoje, que sai dos condomínios, né? E Sim, que tem um pega elo. a violência policial como resultado da violência regional e ninguém sabe quem é mais violento. Agora, o 2, ele vai buscar a estrutura que permeia isso, justamente. A estrutura política, né, que permeia isso. E aí, o que você falou já me remeteu ao nosso próximo tópico aqui. O nosso próximo tópico é hipóteses. Por que Marielle? Porque Marielle estava mais exposta do que o Freixo já estava ameaçadíssimo. O Padilha foi morar nos Estados Unidos, vamos lembrar disso, de tanta ameaça. Chegaram a sequestrar ele lá dentro do escritório dele, e ele passou horas lá amarrado, como ameaça das milícias, de policiais, não foi de gente que você vai dizer assim, é traficante. Não, tá? E que mais? A máfia dos terrenos do Rio das Pedras, votos para o Senado que ela estava amealhando, pela atuação dela contra as milícias por causa da proximidade com o Freixo. Quais são as possibilidades? São muitas. Mas o fato é que você perguntou para mim como eu vejo isso, eu vou aproveitar, já que a gente falou dos filmes, vou aproveitar para citar um livro que infelizmente não é de lá, mas que me marcou muito a adolescência, que é o Rota 66, a polícia que mata, que é sobre a polícia de São Paulo, Eu li tá? também. Então, e quando a gente vê que a polícia, o trabalho de excelência do Caco Barcelos, um trabalho bastante ousado, talvez a melhor coisa que ele tenha feito na vida, mas, enfim, quando você vê aquela estrutura policial totalmente herdada da ditadura, e ali está claríssimo isso, a gente ainda estava, inclusive, numa transição de modelo, de regime político, e que a polícia me parece que nunca completou. Se a gente fala que a sociedade brasileira nunca chegou a completar de fato, né, André? A passagem da ditadura para a democracia não completou 100%, a polícia muito menos, a polícia militar muito menos, ela é toda herança daquela coisa que é a violência reprimindo o povo.
Então, por que eu estou falando do livro do Caco? Porque eu imagino que se em São Paulo a gente tem uma polícia dessa violência, imagino lá no Rio, e aliás o livro mostra a morte do Fernando, que foi no Rio, né? Se eu não me engano, o primeiro capítulo, onde eles falam, Jus vai até o Rio para falar da morte do Quixote, que é o Fernando, o ator, né? O Pichote, perdão. O ator que fez o Pichote, que tinha. E como foi a autópsia do corpo dele? A autópsia do corpo dele, que não corroborava com a versão dos policiais, de que ele estava armado e os policiais se defenderam, e que, de tanta insistência dos jornalistas e o médico que se recusava a corroborar com tudo isso, acabou vindo à tona a verdade, que não, ele estava desarmado, ele foi perseguido desarmado no morro e assassinado dentro de uma casa onde ele não oferecia, no galpão onde ele não oferecia o menor risco. Depois tem o filme, né? Quem Matou o Pichote. Então a gente imagina que as milícias no Rio de Janeiro elas têm um envolvimento com o tráfico, imagino eu, muito maior do que a polícia de São Paulo, que a gente já tem um problema sério. Mas lá é difícil separar as coisas, na minha impressão. Eu sou paulista, nunca morei no Rio, mas é tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve falar. Isso dá um poder muito grande para as milícias, né? Que, conforme a gente lê, a gente vê que as primeiras empresas de segurança privada que surgiram no Rio de Janeiro pós-ditadura eram de propriedade dos generais da ditadura. O filme Pastor Cláudio aí que tá estreando mostra isso. Tô louca para assistir, então outra dica cultural para o pessoal. O filme Pastor Cláudio. Já estreou, André? Você viu? Você já estreou? Tá para estrear? Eu acho que está para estrear, porque eu vi agora anunciar no Facebook, eu acho que está para estrear. O Eu tenho que teaser, ver. né? O Eu vou trailer, confirmar né? aqui, peraí, eu vou confirmar. Tá. Então, e ele mostra isso, né? Que as de segurança privada são de propriedade dos generais de lá, e aí você tem toda, então, uma estrutura militar que é herdada da estrutura de poder da ditadura para cuidar da segurança das empresas. Isso tudo se mistura com a segurança das comunidades, vai se misturar mais recentemente com as UPPs e desde o começo com o tráfico, porque o tráfico de armas, principalmente, dá muita grana, de cocaína, etc. De maconha, nem tanto, mas ganha no volume, né? Tá? Então, isso tudo está muito interligado, por isso que é tão difícil combater violência urbana no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Pois é, aí sabe que eu me lembrei? Só assim, foi um atropelo de um helicóptero com 450 quilos de cocaína, não é? Eu não sei, porque me veio essa lembrança. E aí a gente começa a Pois é, seguir, né? não é? Porque não tem o Watergate que fala siga o dinheiro. Eu acho que se a gente seguisse, Pois, mas, entendeu? menina, a Lava Jato nunca pensou em fazer isso. Você vê que coisa? Ela fica perseguindo nomes, em vez de perseguir o dinheiro, né? Porque Por uma coisa exemplo, hoje a gente como sabe, exemplo, né? e Nani, uma coisa a gente sabe, que só não se regulamenta, só não tem um trabalho mais efetivo com relação à prevenção de drogas, ou então com um estudo, uma ação, né, mais responsável, porque realmente tem muita gente interessada em que se mantenha esse tipo de jogo, em que se mantenha essa lógica de uma política de segurança sempre num constante perigo, né, sempre em constante perigo, essa sensação de insegurança, né? Que traz mais insegurança, que traz mais medo, que traz mais violência, e só que tem gente ganhando com isso. Ela perdeu a Bom, vida, mas se a gente não é? pensar na quantidade de armas que tinha na casa desse Lessa e o nível das armas, quanto vale aquilo, André? O pessoal falou que aquilo é um estoque milionário. É Então, você milionário. imagina como que aquilo entrou no país? Como que esse tipo de. E a gente. Aquilo foi uma apreensão de um grupo que está ligado a outros assassinatos, inclusive Patrícia Scioli, que já foi um crime bárbaro também, né? Da Patrícia Scioli, que foi bem antes da Marielle, já foi um crime muito bárbaro, muito chocante, muito chocante. Mas acho que o da Marielle
ganhou em termos de ousadia, planejamento. Então, vamos voltar aqui. A quem Marielle tanto incomodava? Alguma máfia interessada nos terrenos daquela região, que ela estava ajudando as famílias a registrar os terrenos para elas não perderem aqueles terrenos. Ela incomodava as milícias porque ela ajudava famílias de policiais e com isso essas famílias não precisavam ficar devendo favores para a milícia, próprios policiais ela ajudava, então os policiais tinham um incentivo para se manter do lado certo da história, para fazer um trabalho digno, em vez de falar é todo mundo igual, os políticos não prestam, não adianta, então eu vou ganhar o meu que eu ganho mais, porque eu também tenho filho para sustentar. Eu acho que ela incomodou muita gente de uma vez só, muita gente. E ela também não era tão jovem, ela era jovem enquanto vereadora, mas ela já tinha um histórico, uma trajetória de vida, né? Apesar de muito jovem para ser assassinado, para morrer, mas ela não tinha 20 aninhos, então ela tinha toda uma história de vida que só para o mestrado dela, só para o trabalho dela, já foi um aprendizado e uma convivência imensas. A gente não pode falar quem matou, porque infelizmente não estão querendo contar para a gente, né? Quem mandou matar, né? Mas a gente pode levantar hipóteses a partir do que os próprios elementos importantes da segurança pública falaram. Você lembra o ano passado, quando o Jungmann veio falar na televisão, que ele já, logo uma semana depois, né? Uma coisa assim, um mês depois, que eles já tinham fortes suspeitas, mas que as investigações elas eram difíceis, porque esbarravam em famílias poderosas da política, figuras poderosas da política carioca. O pior, o pior, que poderia contaminar as eleições. Oi. Que bandeira mais... claro, e isso, que fique bem claro, não quer dizer que eles estavam falando exatamente da família Bolsonaro, simplesmente porque não é a única família, tá? Poderosa ligada à política e que a gente desconfia que ligado também ao jogo sujo carioca. Tem muitos políticos, tem vários. E ela pode ter incomodado, inclusive, mais de um. Até porque eles citam, até porque o que tinha sido citado era o MDB e o DEM, né? Lá atrás. Então, assim, o problema é esse, Nani, e o que me assusta mais é isso. Eu já não sabe quais famílias. Exato, nos restringe a um partido. Então, para lá, o que está acontecendo? Quem é o mandante, quem são os mandantes? Agora, uma coisa também que eu, antes de passar para o próximo tópico, eu não queria deixar escapar, porque me marcou demais, é que assim, a gente teve o carnaval, aquela faixa do morro, se o Lula for preso, o morro vai descer, e o desfile da Tuiuti. Acaba o carnaval, entra a intervenção militar, tá, no Rio de Janeiro. Não é coincidência que foi depois do carnaval da Tuiuti e daquele morro. Pelo amor de Deus, já estava programada. Estava programada para quando, Mané? Que eles anunciaram na sexta-feira do carnaval, chegou na segunda, eles falavam que eles ainda estavam desenhando, porque foi feito meio de surpresa, assim, porque não estava programado para tão usar. Pô, eles dão bandeira, aliás, de monte. E voltando a Marielle, uma semana depois, em plena intervenção militar, um crime bárbaro dessa natureza, sem que alguma cadeia de comando dos militares não validasse aquilo? Nossa, mas então os nossos militares andam incompetentes demais, hein? Ou será que tem algum elemento sujo na cadeia de comando que está no rolo? Que não então, é possível. Das duas, uma. E assim, e o que é assombroso, porque nesse primeiro momento ele tem esse ataque direto, né? Porque ela vai, atinge. Primeiro, lembra que ela tinha acabado de comentar que a polícia estava matando, estava atirando e não sei o que. Ela tinha feito uma crítica. Só que essas pessoas que atiraram nela não atiraram por conta dessa crítica. Eles só atiraram, podem ter aproveitado
aproveitado essa oportunidade para logo depois, enfim, e claro, estudando todo o comportamento dela e o trajeto dela, eles realmente encontraram que ali seria um dia importante, um dia, enfim, eu acho que dentro do que eles planejaram, mais fácil de eliminá-la, né, de executá-la. Mas. E um dia antes do assassinato, vamos lembrar que ela fez uma palestra e gravou um vídeo na sequência, acusando frontalmente essa intervenção militar feita assim no atropelo e dizendo da outra intervenção não ajudou em nada a violência, só aumentou a violência, se colocando radicalmente contra essa intervenção. Vamos lembrar disso. Então, assim, eu acho que se eu fosse general, se eu fosse Tigóis, se eu fosse o cara que estava cuidando lá do Rio de Janeiro, para mim seria questão de honra, em uma semana, no máximo um mês, colocar os culpados. Está aqui, ó, para não ser chamado de eu culpada, conivente ou escondendo informação, ou totalmente incompetente. Você não acha, André? Você também não pensaria isso? A mulher fala mal de uma coisa que eu estou assumindo para fazer teoricamente bem. No dia seguinte, ela é assassinada. Todo mundo olha para minha cara e eu fico assim, deixo passar um ano? Eu acho que quando eles chegaram, eu acho que eles até chegaram rapidamente, como eles mesmos falaram, no culpado. O negócio foi tão impactante que eles tiveram que esquecer. E qual é a outra justificativa? É isso que é mais assustador, Nani. É tudo muito esquisito. A gente não pode fazer acusações, esquisito. porque há várias hipóteses. Mas é muito tudo muito esquisito. esquisito. É tudo muito esquisito. E aí Tem vem. mato nesse coelho, tem coelho nesse mato. E aí você entendeu? vê. Aí agora, há 2 dias, encontram, quer dizer, prendem essas pessoas. Um ex-policial, um policial reformado, o cara mora num condomínio que, por coincidência, onde mora na mesma rua do presidente, quer dizer, então, para lá. Quer dizer que você não tem. Quem é que faz a segurança da presidência da República? Quem é que Primeira faz coisa que a eu inteligência pensei. da presidência da Primeira República? coisa que eu pensei. Como é que você pega um dos Como é que você favoritos permite que um para ganhar cara. o maior cargo da República e o favorito, de certa forma, da ala de quem é responsável pela investigação, sabendo que o cara fez um assassinato bárbaro, brutal, acho que da Nova Democracia é um dos mais da Nova Democracia que já acabou, né? Vamos falar da nova Tirando, etapa, é acho o que o mais Chico bárbaro. Mendes também teve esse impacto muito grande, a Doris Não Stelling, digo né? de agora, né? É verdade. Chico, a própria Patrícia Scioli. Então, Também, assim, da era de mas tá ali. 2016 para cá, se compara a Chico Mendes mesmo, é isso mesmo. Você tem essa situação que a gente estava comentando. Eu desconfio que é uma quadrilha perigosa, ligada a gente perigosa, que mora do lado de um dos principais candidatos, que, aliás, é o meu candidato do coração, e não faço nada. Eu deixo, não, deixa ele lá. Deixa ele lá. E o cara não podia ter matado o Bolsonaro? Ah, então eles sabiam que ele não ia matar o Bolsonaro. Ah. Então é muito sério, a gente está falando de uma coisa, entendeu? É tudo muito sério, Nani. É muito É sério. muito E aí, sério. quando É você muito vê aquela grave. dicasinha, né? Aquela dicasinha, olha, ele pesquisou muitos inimigos de esquerda, ele não gostava de pessoas da esquerda. Ah, sinceramente, entendeu? Não era esse o motivo. E não era não foi o Lessa ou o Queiroz, o outro Queiroz, né? Que se sentiu ali, sei lá, pé da vida com a Marielle e falou: agora eu vou matar. Não, tem gente que mandou. André, eu não acredito nem que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro sozinho porque estava com raiva. O que dirá uma coisa tão premeditada, do jeito que foi o assassinato de Marielle e Anderson? Direitinho, desligando a câmera na rua, sabendo a hora que ela ia sair, sabendo o trajeto, sequer precisaram descer do carro, sequer de tão planejado que foi aquilo, e desapareceram, evaporaram.
Se eu não acredito que nem Adélio fez isso da própria cabeça de loucura, porque é um doente mental, que dirá essa quadrilha? Mas sabe quem acredita nisso no Brasil? Acho que nem os Minions. Mas nem eles podem acreditar numa coisa dessa. É querer estampar idiotas, cretinos, burros, retardados na cara do povo brasileiro, na cara de todo mundo, achar que a gente vai acreditar numa coisa dessa sobre o assassinato da Marielle. Então, a gente já avançou aqui, Andréa, só para a gente se organizar. O terceiro tópico, que era o contexto do assassinato, né, pós-carnaval do Tuiuti e a placa intervenção militar. E a gente foi já para a questão das investigações. A gente pulou, não tem problema, só para lembrar de voltar. Então, a gente tem aqui as ligações com outros crimes, né? Essas pessoas têm ligações não só com a Patrícia Scioli, mas com outras coisas. Por que iam matar só Marielle de raiva, né? A Ô, Nani, declaração de. imagina que essas Oi. pessoas têm ligação com crime. Só foram encontradas 117 armas de, assim, grosso calibre. Eu nem Claro. sei identificar o que é esse, né? Imagina. Então, porque o Moro quer liberar 4, mas para os amigos a gente sabe que é São 400, entendeu? Deve 117. ser isso, só pode ser isso. Né? 4 por pessoa, mas para os amigos a gente deixa umas 117. Tudo É bem. um abacaxi Não, tremendo, e é Nani. hilário ser 117. Tem umas É. coincidências nessa história E é um que eu morro de abacaxi rir. tremendo que esses caras arrumaram, porque eles vão ter que dar algum tipo de resposta. Se tem uma outra coisa que a gente tem que perguntar é por que esse delegado foi afastado, ou se ele é o primeiro caso que ele se afasta sem saber que ele realmente resolveu se afastar. Ele É. resolveu fazer um intercâmbio que ele não sabia que ele ia fazer. Entendeu? Não, e aí a gente chega na questão das 2 dias eleições mais depois. propriamente, né, Andréia? Na época das eleições, a gente já desconfiava de coisa muito ligada, agora vamos ser honestos, ligada às famílias de político, incluindo, que não seja exclusivo, mas incluindo a família Naro, a família Bolsonaro, por causa da declaração do Jungmann na época das eleições. Agora eu pergunto, isso que se descobriu essa semana tem que ser puxado o novelo. E realmente, esse novelo está cada vez mais próximo de uma situação de completa anulação dessas eleições. A fraude do Zap Zap já seria suficiente, tá? Se a Rosa Weber tivesse vergonha na cara, ou enfim, talvez, é difícil falar com o sapato do outro, a gente não sabe o grau de ameaça que ela sofre. Mas, enfim, seja vergonha na cara, seja liberdade para agir de verdade, né? Jamais o TSE teria endossado o resultado dessas eleições do jeito que essas eleições foram endossadas. A gente nunca viu uma coisa dessa. Isso não Ô, existe. Nani, E eu acho agora, que nesse ponto, eu acho que eles endossaram porque eles não esperavam de uma maneira, sabe, blasé, assim, eu prefiro não acreditar e vamos apostar nesse tipo de governo para a gente ver. Porque, assim, ô Nani, sabe o que me preocupa muito? eu acho que eles foram ameaçados mesmo, André, e Não, já vinha de ameaçar, sim, antes. sim, sim. Não tiro ameaça, não, tá? Não tiro ameaça, não, mas eu acho que eles não. Eles já estavam dentro desse processo de judicialização, então eles já estavam agindo como políticos nesse sentido, entendeu? Até porque você lembra quando a Globo comparava falava que eram 2 faces, eram opostos, mas eram 2 faces da mesma moeda, Haddad e Bolsonaro? Eles tinham Quem que cara de falava falar isso? a Globo. Durante as A eleições. mídia. Não, eu estava pensando no STF, eu estava pensando na Não, Justiça, entendeu? no Mas assim, isso TSE. A reverberava no mídia. STF, entendeu? Isso reverberava no STF. Né? Reverberou pelo Exército quando o Heleno falou, e o general Heleno falou, e aí o Lula foi parar na cadeia. Né? Então, essas coisas estavam. Então, isso já estava meio que montado. Agora, o que nós temos de muito sério é que não dá para você. Não dá para abafar, Nani. É notícia que não se abafa, porque mora na mesma rua, né? Então, contato tem, e o fato de um presidente ter contato, não estamos dizendo que ter ligação, não, mas de ter contato, ou de ter Não, porque defendido podem ser outros políticos em mesmo. Vamos ser 2003, honestos, pode ser outros mas políticos. o fato de ter defendido milícia como força paramilitar, força policial que você poderia contratar, hoje, sendo um presidente, é um problema. Isso é muito Sim. sério.
Ele é Isso simpatizante a esse tipo de coisa e nunca escondeu. nunca escondeu, é Quem isso que eu votou estou nele falando. sabe disso Só muito bem. isso. Exato, Esse só cara é um isso é um perigo bandido. tremendo. Esse cara que chamam de presidente é um bandido. Aliás, a família inteira, é família mesmo. Mesmo que eles não tenham, a gente não pode saber se são eles que têm. Realmente há outros políticos sujos. Realmente, inclusive, pode não ter nada a ver com a família Bolsonaro o assassinato de Marielle. A gente não sabe. Pode, porque implicar família poderosa na eleição não era só ele que era candidato. Tinha outros candidatos ali, tá? Então a gente não pode ser leviano nesse ponto. Agora, que a família tem todo tipo, além de ter ligações perigosas, íntimas, com membros de várias, né? Pessoas ligadas a isso, é o Queiroz, que é laranja aqui, já foi praticamente matador de aluguel miliciano, o filho do Bolsonaro, que eu não sei qual deles, que namorou a filha do Foto outro. deles, e não é foto Poxa, não é foto que você tira com político porque você quer ser, né? Não, foto que mostra um grau de intimidade. Isso é muito aquelas perigoso. armas nas mãos daquelas criaturas, aquelas armas deste tamanho. De onde vem aquilo lá? Foi tirado nos Estados Unidos? Não sei. Eu não sei se nos Estados Unidos E o que é aquele tipo de pior, arma hein? E o que é pior, também é qualquer cidadão que tem, não. e o que é pior, Eu não Nani? sei. Sabe o que me deixa assim? É que depois que ele sofreu a facada, ele culpa o pessoal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. André, ele já tinha ranço com o pessoal. Mas depois da morte de Marielle, Via bom, Marcelo já tinha Freixo, por causa via da Dilma, por causa milícia. do cuspe do João Willis. A gente não esquece. Primeiro que ele infernizou a vida do João Willis enquanto eles conviveram ali na Câmara. Ele infernizou a vida do João Willis, que é PSOL. Tanto que hoje o João Willis está exilado. Tá? Depois vem a morte de Marielle e ele parece que piorou. É quase uma coisa assim de se sentir culpado, mas que não mas é inconsciente. Mas é totalmente inconsciente. Que nem o repórter ontem perguntou para ele, acho que foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem, perguntou sobre a descoberta lá na casa dele vizinha. A primeira coisa que ele fala, bom, não sei o quê. Bom, eu não conhecia direito, conhecia a Marielle. Pergunta da repórter não tinha absolutamente nada a ver com isso. E quando perguntou Nada a sobre a ver. morte, quando perguntaram para ele, aliás, quando ele teve que falar sobre os dois assassinos, ele duvidou do trabalho da polícia, porque ele questiona se é que são eles. E mais, logo em seguida ele fala: espero que encontrem os mandantes. E todo mundo sabe que depois que ele fala disso, ele faz alguma ilação envolvendo o pessoal. Então é de uma irresponsabilidade tremenda também, né, Nani? Olha, é de doer, é complicado demais. A gente está num buraco, a gente está num buraco. Sem contar que é um grupo, hoje, olha aí, porque aí você tem um governador do estado, que é do partido dele, certo? Que participou da coletiva. Depois, nesse meio tempo, teve que pedir desculpas para a família de Marielle pelo papelão que ele fez no Rio de Janeiro, junto com aqueles dois que estavam rasgando a placa dela. No entanto, hoje, esses deputados, sabe o que eles fizeram lá na Câmara, na hora que o pessoal resolveu fazer homenagem? Colocaram um carro de som com latidos, falando que eles estavam defendendo os animais. Na hora. E o mesmo deputado que estava junto do grupo estava lá presente. Qual é o recado que você entende? Entende? Não, é simplesmente indizível, Andréia. De novo, a gente vai cair no mesmo lugar. Eu vou falar rápido para não ficar repetitivo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse assistir coisas que parecem filme de ficção, de nazismo, de século X, sabe, da Inquisição, no nosso país. No nosso país, eu nunca pensei. Sempre Você teve falou violência, hoje, sim, você falou de uma mas assim, coisa. explicitamente defendida por alguém que o pessoal vai lá e elege presidente. Isso eu nunca pensei que eu fosse ver na minha vida, nunca, nunca, nunca. Você falou hoje uma coisa no Conde que me chamou a atenção, que no momento que você falou,
da Dilma, né? Que você falou, puxa, eu sabia que ela ia ganhar, mas ela ia sair fora, porque ela não ia, né, esse governo não ia para frente, porque eles iam tirar. Eu senti isso de uma maneira um pouco diferente. Eu sentia que se rompesse um tecido social, um tecido político, né, que se construiu, instituição, mesmo que falha, mesmo que não atingisse, mesmo que ela não fosse reverberada na periferia, mas que dentro de um processo de redemocratização, que implementasse uma nova lógica de Estado, uma política democrática, se a gente rompesse com isso, todo o tecido político, social, jurídico ia para o buraco. E é o que está acontecendo. É onde nós estamos agora. Sim, mas era evidente. Agora, quando Dilma ganhou, e eu vi uma manifestação popular, e eu vi muita gente para a rua defendendo Dilma, sim, ao contrário do que a mídia fala. Eu falei, não, nós temos uma chance, sim. Apesar de ser evidente o golpe, ser poderoso, a população está esperta. Opa, você tem os patos na Paulista, mas do outro lado, olha quanta gente está aqui. Tinha muita gente se tocando do que tinha acontecendo, sim, Andréia. Só que não deixaram a nossa voz reverberar. Essas imagens não foram mostradas. Coisa que, então, voltando à questão da Marielle, talvez quem foi o mandante, talvez nunca tivesse imaginado a repercussão que o caso Marielle, que essa brutalidade tão grande, tão precoce, fosse ter no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo, né? No Porque ela mundo, se tornou no mais mundo. conhecida do que nunca aqui e no mundo. E no mundo. Ô, Nani, ela, no Japão, fizeram um ato. Sim. Então, você imagina quem entendeu o símbolo de Marielle no Japão. Imagina que Não, o mundo é um tapa inteiro. na O Dia das cara da Mulheres eu acompanhei na é um tapa na rede. cara para a gente. Porque se vocês não entendem, nós entendemos. A Câmara da França, a Câmara de Paris, estão estudando qual local eles vão homenageá-la. Não, e na Argentina hoje já colocaram a placa, uma estação de metrô, de trem, acho que é de metrô. Tá? Rio de Janeiro, Marielle Franco, estação na Argentina, gente. Se eu não me engano, em Buenos Aires mesmo. Tá? Então, assim, acho que eles não imaginavam que essa repercussão ia ser tão grande. Aí a gente volta para esse tópico, então, que a gente pulou, que é a violência, a ousadia e o profissionalismo do assassinato de um lado, e as repercussões no Brasil e no mundo. Esse 8 de março, que vocês estavam lá na luta, eu fiquei acompanhando na rede, eu percebi que um dos maiores símbolos esse ano, se não foi o maior, é que eu sou uma só, eu não posso avaliar só pela minha experiência. Então, vou dizer pelo que eu vi. Pelo que eu vi, isso não quer dizer que é geral, tá? Mas o que eu vi, Marielle, foi o maior símbolo, sim, do 8 de março no mundo. A gente viu Foi. reverberar, como você falou, no Japão, na França, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa. A gente viu reverberar, ou vamos usar o verbo que o pessoal escolheu, florescer Marielle durante o 8 de março inteiro, no E mundo foi. inteiro, do E foi. Oriente ao Nani, Ocidente. eu senti na Paulista, eu acho que até o Rogério está aí no chat, e ele estava lá. Eu acho que ele deve ter essa mesma impressão. Eu vi na Paulista, num determinado momento, que eu olhei, e a fala da Paulista, pelo menos o pedido na Paulista era Marielle presente e Lula livre. Isso andou lado a lado. Mas a voz de Marielle reverberava em muitas meninas muito jovens, adolescentes que poderiam ser minhas alunas, nossas alunas, muito jovens, muita menina negra que se identificava e você se prepara porque vai vir muita Marielle por aí, entendeu? Muita Marielle. E elas são lindas demais, e poderosas demais, e empoderadas demais. Eu vi muita Isso. gente de meia idade defendendo a causa de Marielle, entendeu? E aí ela ganhou um lugar que é para além de um lugar partidário. Ela ganhou um outro lugar. O eu sou porque ela é, ou nós somos porque ela é, virou realmente contagiante. A gente teve agora, como repercussão, não só o 8 de março, a gente teve nas próprias eleições, vamos lembrar, muitas mulheres que usaram Marielle como referência.
As bancadas ativistas nem se fala, as bancadas ativistas são absolutamente As Marielles nós somos venceram. Marielle, As sem Marielles dúvida. venceram. Sim. Exato, os Marielles venceram, floresceu, virou um jardim de Marielles. Então, nas eleições, isso foi um movimento muito importante, eu acho que para o país e para nós mulheres, obviamente, uma importância mais significativa ainda. Eu lembro que nesse vídeo que você comentou, que postaram hoje, que o pessoal postou hoje, com várias cenas lindas, gente. Para quem não viu, está na página Yaras e Pagus. Tem uma parte, como é que ela fala? Deixa eu ver se eu lembro assim. Ela falou assim, porque essa não é revolução, não uso o termo revolução, é mudança social, essa alguma coisa social virar das mulheres negras. E aí ela repete, porque senão não virá, Eu virá acho, das mulheres negras ou não virá, então nós vamos fazer. É daí que vem né? Nós somos porque ela é. é, E eu acho que é isso, é uma coisa tão linda de ver, infelizmente tão trágica, porque teve que ter uma barbárie tão grande para isso tomar impulso. A tristeza é essa, a mas ela tragédia é tomaria o essa. impulso. Eu acho que ela só tomou esse impulso Tomaria, porque as tomaria. pessoas entenderam e compreenderam que política ela seria. Porque ela É, era uma pessoa pública que teria um futuro político maravilhoso, entendeu? Porque ela não, era muito jovem, com uma capacidade que já tinha se provado muito, muito forte, porque veio de um lugar onde você tem que conquistar seu espaço, porque quando você não tem, né, quando você não tem o lugar de privilégio, esse lugar é conquistado com muita luta, né? Veja a irmã dela, que também tem essa cara de batalhadora, né, de figuras que estão batalhando. Então você percebe que quando pega uma causa, quando pega é para a vida. E ela ia fazer isso para a vida dela. E a causa dela não restringia a ela, se restringia ao lugar que ela vivia, se restringia ao melhor, uma nova forma de você pensar a administração pública, o espaço público, não é? E olhar. E ela olhava de uma maneira muito profunda para o seu lugar. Eu acho que isso incomodou também. E e eu muito. acho que ganhou mais força ainda esse movimento, Andréa, exatamente como oposição ao bolsonarismo. Quanto mais o bolsonarismo ia crescendo, mais a gente percebia que do lado de cá a gente precisava crescer também. Isso é muito bacana. Déia, deixa eu ler um pouquinho alguns chats, porque o pessoal está aqui assistindo, a gente está falando só entre a gente. Boa noite, pessoal. Elizabeth Oliveira, Márcia Virgínia, Claudileia, o Matuque, Edu Goulart, gente bonita, queridíssima aqui com a gente falando sozinha aqui, né? Marielle hoje ganhou homenagem com o nome de estação de metrô. Isso, Rio de Janeiro, alteraram Rio de Janeiro para Marielle Franco. Muito bem. As eleições deveriam ter sido impugnadas. Eu também acho, aquela história da facada, eu acho que a gente tem que brigar muito, viu, Márcia, para ter tal da entrevista pública com a Adélia antes que queime esse arquivo. Porque está na cara, desculpa, pode ser que eu esteja errada, claro, pode ser que realmente ele deu uma pirada, mas se é verdade isso, por que medo dele aparecer publicamente? Então, deixa eu falar, deixa a gente ouvir com os nossos próprios ouvidos, ver com os nossos próprios olhos, porque senão a gente nunca vai acreditar nessa história, a gente Ô, nunca vai Nani, acreditar nisso. por que 3 advogados resolveram pagar a defesa dele e não falam, não declaram quem está pagando? Pois é claro que a gente só pode pensar mal. Não nos culpem por pensar isso. Só pode ser tudo tão escondido. Aí eles vão falando do caso que morreu, do homem que morreu na pensão, a dona da pensão que estava doente. O Edu falou que quem vilipendia mortos, ainda mais uma mulher covardemente assassinada, não tem de ser tirado apenas do parlamento, tem de ser tirado do convívio social. A história os removerá. Eu concordo, Edu, que a história os removerá, mas eu concordo mais com a primeira parte, porque eu acho que se o Bolsonaro tivesse sido punido no Congresso, quando ele cansou de ofender, mais do que ofender, de violentar, de estuprar a história recente do Brasil, ele tivesse sido punido, hoje a gente não teria aquela família no Planalto. Teria podado ali, não é não, André? Ali já, tá?
que mais? No Recife houve muita manifestação para Dilma. Obrigada por falar isso, eu também vi isso, graças a Deus. Dilminha merece muito apoio nosso, né? A sorte é que o Freixo é camarada da Globo, e assim o caso de Marielle teve repercussão maior graças à grande mídia brasileira. Não sei se é porque ele é camarada da Globo. Não pode ser isso, mas acho que não é só isso. Eu acho que não dava para não ter, pelo contexto, viu, Edu? Também, Eu acho que tá? extrapolou um pouco, não dava nem para ser, não dava nem para tentar ser, né? Por exemplo, o que Foi está acontecendo over, na foi. IBC. Você sabe que a IBC, ela foi, os funcionários receberam uma, não sei se foi por e-mail ou se foi verbal, mas enfim, receberam uma recomendação barra censura para não falar da morte de Marielle. Tanto que tem uma foto deles, da redação, com uma faixa Marielle presente, mas eles estão sofrendo algum tipo de pressão para que não fale, para que não cite, para que não Nossa. noticie. Isso porque é uma TV estatal, não é? Pois é, aí dizem que não é ditadura, pelo amor de Deus. O que eles pensam? Que na ditadura o pessoal pregava um lábio no outro, o povo não falar? Era exatamente esse tipo de coisa que começava a acontecer. Isso é uma ditadura. É assim que se caminha, como disse o Washington Post ontem, para um A governo autocracia. autocrático. É assim, É uma tá? autocracia, ué. Exatamente. Paciência. Aí a Record, para não ficar atrás, também mostrou bastante coisa da Marielle. Tá? Que mais? Não há nada que nos impeça de desconfiar de Bolsonaro como suspeito de mandar assassinar Marielle. É verdade, a gente também não. De suspeito, não, a gente só não pode dizer que realmente foi, porque às vezes não foi mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, há muitos indícios que o colocam como suspeito, isso, e não há investigação que caminhe para esse lado, aparentemente. Talvez até haja, né? Vamos saber, porque afinal de contas deixaram que ele se diplomasse presidente. Então agora o negócio tem que realmente ir devagar, né? Não faltaram elementos para caçar a chapa eleita, diz a Isel Pinheiro. É verdade. A Justiça Eleitoral se fez de cega, concordo. EBC censurada. Tem um vídeo curto, Claudileia Pinto falou. Um vídeo curto que pegaram alguém falando, calma, Adélio. Ah, eu vi aquele documentário que mostra outros ângulos. Esse documentário tem que ser analisado pela polícia. Essa edição que mostraram, que está na internet para quem não viu, tá? Que mostra toda a caminhada antes dos vídeos mais famosos, antes do momento da facada, do Adélio sempre próximo àqueles seguranças lá do Bolsonaro, sempre em contato, aparentemente até trocando alguma coisa com eles, bolso, aquilo lá pode não ser nada, pode ser piração da nossa cabeça, mas pode ser tudo, tem que ser investigado. E se for? Tá? Pode não ser, gente. Ninguém tá. Quem Até somos nós para porque, dizer isso? e Mas até por isso porque que se investiga. E assim, se você parar para pensar, a gente sai com mais perguntas agora do que antes. Porque antes você tinha, não é? Você não sabia, você sabia assim, de relações, por exemplo. Ah, sim, nós sabemos que é um caso que pode afetar a vida política do mundo, do Brasil, né? Porque tinha gente envolvida e tal. Mas a gente não sabia, por exemplo, que eles já sabiam desde novembro. A gente não sabia. E minha dúvida é: olha quantas perguntas ficaram, né? De lá para cá. Quem vazou? Que eles estavam fugindo? Não é? O que mais? Por que Mas o delegado foi afastado? Ou melhor, a quem interessa esse delegado ser afastado? Porque, pelo que eu entendo, Nani, não sei se eu estou. Né, eu não tenho um conhecimento muito profundo nessa área, mas eu entendo que. Imagina você, já leu o caso, já estudou o caso, já está familiarizado com todo o processo, papapá, papapá. Aí vem a segunda fase. O que você acha que seria mais correto? Ah, vamos manter essa pessoa que já conhece. Não. Você vai colocar uma sim, pessoa que vai ter que estudar tudo aquilo de novo. E aí? é. Eu li de alguém lá que tem a ver com isso, que deu a notícia, dizendo que se ficasse tranquilo, porque ele já está na mão dele, já tem informações além do que já foram divulgadas e que o delegado já passou muita informação para eles. Pode ser verdade, pode ser, por exemplo, que ele foi muito ameaçado. Pode ser que queiram tirar esse cara da cena porque ele está sob ameaça de morte. A gente não, de novo, a gente não sabe. E Mas é mais, importante que a gente fique em cima. É importante
que isso se vai aos poucos esclarecendo. Porque pode sim ser para a proteção dele e da família, a gente não sabe, os caras para ameaçar a família de um cara desse, pô, pelo amor de Que Deus. também é uma hipótese, sim, é uma hipótese, isso você tem É razão. uma hipótese muito séria, muito provável até, desculpa, muitíssimo provável, tá? Mas é importante que isso tenha prosseguimento e que a gente não deixe de falar nisso. Como, aliás, eu acho que está na hora da gente fazer um baita movimento, cadê o Adélio? Que a gente fala, mas esse cara sumiram com ele, gente. Aí de vez em Cadê o quando. Queiroz, Nani? Cadê o que? De vez em quando o Bolsonaro, Entendeu? porque Cadê o todo Queiroz? mundo começa a falar quem matou Marielle, ele responde: também quero saber quem mandou me matar. E é só o que a gente ouve falar disso. Não se ouve mais falar nada do Adélio. Nada. Ué, mas Como ele, assim? por que ele não pergunta para o Moro? Mas essa resposta quem tem que dar é o É. Ministério, entendeu? Pois É a ele ministra da pergunta pro povo, Justiça. pro Twitter. Ele pergunta pro Twitter. Então ele desacredita do próprio Ministério? Bom, mas Entendeu ele como lá essas acredita em questões, alguma né? coisa, nem nos filhos, ele dorme com a arma. Você não viu que agora que ele falou que ele dorme com a arma do lado da cama dele, com toda aquele segurança? Quer dizer que nem nos filhos que ele tanto idolatra e deixa fazer ele de gato sapato, nem nos filhos ele confia, aquele cara. Mas isso tudo é muito estranho, muito estranho. Eu vou passar para o último tópico aqui. Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa importante. Dizem que já chegaram a Adélio e o cabra é maluco, então, mas a gente. Então, bota ele para falar. Sabe, Ana, pode ser verdade, mas tem muita coisa, muito suspeita ali. Então, deixa ele dar uma entrevista para o jornalista. Gente, Marcola deu entrevista para jornalista. Tudo quanto é bandidão, da pesada, deu entrevista para jornalista. Por que o maluquinho, coitado, não pode dar? Não é esquisito? É muito esquisito essa história, gente. Sim, deu ojeriza até no Trump, disse a tua xará aqui, Andréa. O Bolsonaro deu ojeriza até no Trump. Sim, também acho, Edu, é fazer cortina de fumaça. E o Rogério Matuk começou uma listinha que não vai acabar mais, tá certo. Cadê a punição de Gedel, Temer, Aécio, Serra Padilha, Moreira Franco, cadê o Adélio, cadê o Queiroz? É verdade, mas pelo menos essas últimas É envolvendo o isso. Bolsonaro, a gente não pode deixar fugir que nem as outras fugiram, porque mexem com assassinato, mexem com desconfiança, perdão, desconfiança de assassinato, com quem acabou de ser eleito, só mentindo e dizendo que ia mudar tudo isso, né? Tá? Enfim. Vamos para os dois últimos tópicos. O que eu tenho aqui ainda, Andréia, é justamente a escalada de violência nesse último ano, tá? Que não se restringe à questão da Marielle, obviamente, né? A violência contra as mulheres em geral, que a gente viu durante as eleições, o aumento da violência foi assustador. A gente viu que o Brasil no último ano nos últimos anos perdeu 49 posições no ranking para turismo relacionado né, segurança para turismo de LGBTs. 49 posições é um absurdo. Simplesmente não dá nem para a gente imaginar. E o resto a gente você já falou perdeu. do delegado, era o nosso último tópico aqui, tá? Isso último já foi. Então vamos falar. Faltou isso mesmo, essa escalada da violência nesse último ano, que é o entorno, então, né, disso que aconteceu com Marielle e que pelo menos virou realmente um fenômeno mundial, virou uma voz, virou imortal. Hoje o Sonic falou isso, acho que no Boa Noite. Eles queriam matar a Marielle e, na verdade, transformaram a Marielle. O Sonic e o PML transformaram ela em imortal. A Marielle virou imortal. Virou símbolo mesmo, Hoje eu vi alguém inconteste. falar assim, eu não sei onde foi que eu vi, mas diz que Marielle virou uma árvore. Entendeu? Então Marielle virou árvore. Ela já não é mais nem Virou semente. jardim, né? Virou Floresceu. árvore. A ideia do Pessoa é essa. E aí a Floresceu. ideia, e assim, e o que a gente tem que levar em consideração, que isso é muito importante, porque de uma certa forma também representa os anos de Lula e Dilma para cá, né? Os anos PT, que pensaram numa outra forma de fazer política, que possibilitou, não é? Abriu as portas para você poder pensar politicamente, e que a ideia de você fazer política, acho que o Lula fez isso muito, sabe? De que a ideia de fazer política não era restrita a uma elite,
né, de empoderar, de encorajar, dessas pessoas, sabem, A levantar e sair fundação à do PT já luta. foi isso, né, Andréia? A E ela fundação do PT. Só que a gente vai, ao longo do tempo, as novas gerações, como nós mesmos, que a gente não estava ali na fundação do PT. A gente era criança, né? Então, a gente vai perdendo essa noção. Então, vem uma nova geração, agora a Marielle não, Marielle é da nossa idade, a Marielle é da nossa geração. Então, você tem essa. É gozado, a história nos tira muita coisa, mas ela nos brinda com esses presentes. Lula presente, Marielle, a luta dela é um presente, Mandela, né, o Madiba é um presente. Então, acho que talvez para a gente lembrar, olha, a gente não está sozinho mesmo, e essas ações realmente têm um potencial de se multiplicar muito grandes. Agora depende da gente, depende muito da gente. Se a gente entra numas de tudo está tão normal, paciência, vamos ser democráticos, porque afinal de contas o cara ganhou a eleição, então agora o nosso papel é aceitar, sabe? Se a gente aceita esse volume todo de que inclui essa escalada de violência, não, é daí para mais. Então a gente tem que botar mesmo a boca no mundo, como a gente fez desde o começo. O Brasil inteiro se chocou com isso, mas a violência continua Dani, aumentando. o negócio é tão sério que você já ouviu o ministro da Justiça falar alguma coisa sobre feminicídio na televisão? Ele já abriu a Eu vi ele boca tentar responder. Você essa lembra que ele semana, né? tentou responder? E o que ele falou não tinha nada a ver com o feminicídio. O cara Porque me dá a impressão que ele não sabe o que é feminicídio, não Andréia. sabe, ele não sabe, entendeu? Ele não sabe o que é feminicídio. Da mesma forma que Gente, né, o Major Olímpio fala em armar professores. Né? A gente é doutrinador, comunista e armado. Então, eles querem fazer o quê? Eles querem que a Revolução é, Comunista saia da gente mesmo. Ó, bom, deixa né? eles armarem a Ó, gente. Se o entendeu? Estado der arma para a gente, pode começar a ficar interessante esse negócio, Olha né, que André? absurdo, olha que absurdo. Não, e o Vamos armar pior, todos os professores. Né? eu fico Só que não vai ser imaginando. para ir para a sala de aula que a gente vai Ô, gostar dessa Nani, ideia, não, André. imagina, é que só fala isso quem não conhece uma sala de aula, uma escola. Você olha as tias, você olha as professoras, sabe? É quem lida com educação, é quem lida com reflexão, é quem lida com diálogo, com conversa. Imagina você armar esse. Imagina, é uma Mas eu não digo nem tristeza. não entender de educação. O pior é ver o marrequinho de Maringá, o quanto ele é insignificante. Como que alguém pode ter imaginado um dia que esse homem era herói nacional? O bicho é chucro, Andréia. E pelo amor de Deus, não é porque ele é de Maringá, não, gente. Pelo amor de Deus, não Não, tem não, nada não, a nada a ver ver. com Não, não. isso. Nada a ver com Ele é isso, tá? chucro e É que informação, ele né? é uma pessoa chucra. Ele é bitolado. Bom, todo mundo sabe da incompetência dele desde a época do Banestado. Ele destruiu o caso do Banestado. Ele virou piada Incompetente. nacional no caso do Banestado. Para quem nunca ouviu falar, vai atrás. E Nacional não, uma incompetência mundial. seletiva, né, Nani? É sempre uma incompetência seletiva. Para alguns ele é bem incompetente, mas para outros, né? Então, é verdade, né? A gente não sabe se foi incompetência ou se ele já estava ajudando os amigos. Que, aliás, deve ser um pouco de cada coisa. Se a gente Ajudando lembrar os que o amigos. Estado tinha ligação com o PSDB e papapá, o pai dele era do PSDB. Olha, Não, e Nani, que o Youssef, que era o pivô do Banestado, virou amigo dele, é o grande delator da Lava Jato, é onde ele puxou o nó, foi no Youssef. Ou seja, amigo de longa data, amigo de 20 anos dele. que não É abriu a impressionante. boca. Ele não estava lá no Rio de Janeiro, porque eu acho que o mínimo que ele deveria ter feito, já que todo mundo estava lá, até o Witzel foi lá, né? Era ele ter ido a cara de pau de ter ido lá representar o governo. Ele não foi. Imagina que ele vai lá para ser Ele não deu super um vaiado do jeito que ele depoimento com seria. relação a Marielle. Se Nossa. bobear, esse cara nem conhece a Marielle. Ele é chucro, ele é pequeno, É ele um te dá governo. dó. Agora, mais dó eu tenho de quem um dia acreditou neste cara. Eu até no começo eu falei, bom, a Lava Jato de repente pode ajudar mesmo a combater a corrupção. A Lava Jato, não o Moro como herói. E logo se mostrou que não era bem essa a praia deles, né? Não demorou muito para a gente desconfiar que não É, era bem isso que eles estavam foi bem fazendo ali, rápido né? até, né? É, Foi eles foram rápido, bem foi rápido. rápido. Edu falou que o Moro é super mouse, só se for. Bom, você quer dizer que ele é um rato? Pode ser interessante.
Olha, gente, vocês têm alguma pergunta para a gente? Eu gostaria muito que a gente refletisse melhor sobre esse aumento da violência. Eu acho que é um sintoma já realmente do novo modelo de sistema mesmo, né? Que a gente está vivendo. E eu vou até deixar a André falar isso, que ela fala disso com muita propriedade, melhor que eu, é essa transição para esse tal modelo autocrático que amplia enormemente a violência. Eu gostaria muito que a gente tivesse formas mais efetivas de combater isso, ou de se defender dessa violência que começa a ser estatal. Bom, sempre houve violência estatal, mas começa a ganhar um outro grau, né? Começa a ter uma outra amplitude. O que você acha disso, André, para a gente fechar a questão da Marielle, falando da escalada de violência que houve de lá para cá? Olha, Nani, essa violência, e pior que essa violência se dá de diversas formas, né? Porque você tem uma violência prática que nos atinge, que é a violência, esse índice absurdo, né? São mais de 107 casos em pouquíssimo tempo, né? Porque não dá nem tempo, né? Você está sempre renovando o número, né? Essa semana mesmo, uma menina foi encontrada num poço, não sei se vocês viram, e tinha sofrido estupro coletivo, 18 anos. Né? Então, a ideia do simbolismo, o simbólico, né? O simbólico venceu, né? O simbólico de que esse empoderamento. Olha o que ele fala no Dia Internacional da Mulher. Nunca houve tanta paridade entre os ministérios. E nenhum governo teve tanta paridade nos ministérios. E rindo, um risinho de canto de boca. Nós temos 20 ministros homens e 2 mulheres, que vale por 10 ministros, cada uma delas. Ô, Nani, isso só ajuda essa violência toda. Entendeu? Isso só ajuda essa violência toda. E aí ele tem setores do governo, que é isso que me preocupa, que reverbera isso. Que é a Secretaria das Mulheres na mão da Damares. Porque ele fala assim, mas como você vai dizer que não tem uma participação da mulher? Tem, mas ela é jocosa, não é? Ela é irresponsável. O Temer já foi muito grave nesse sentido, mas pelo menos ele não tinha a desqualificação colocando uma representação tão jocosa. Você tem razão. É melhor não ter do que ter alguém que desclassifica ainda mais Mas, a mulher. É pior, é melhor você colocar um homem feminista. É como você ter um Lula no lugar de uma Joyce na presidência. Tudo bem que ele é homem, 1 milhão de vezes um Haddad homem na presidência do que uma Joyce só porque ela é mulher, vai tomar banho, né? Pelo amor de Deus, não dá, mas é tá? isso, é isso. Então, então são tantas violências, aí você vê, e eu vi, e eu presenciei, né? Eu presenciei e vi esses jovens entrando numa espiral de não é violência, mas é de não amor. Eu queria usar uma palavra, nem dá, é desamor, sabe? É uma geração que vem a minha palavra vale mais que a sua, e reverbera a Deep Web, reverbera, e olha que a Deep Web nos restringe a jogos, não, porque esses caras têm um documentário na Netflix que fala sobre a Deep Web, que fala de um dos mentores do Bitcoins, etc., e que o cara acredita que não tem que ter Estado, Nani. Então, assim, eles são meio neoliberais, a la Thatcher e Reagan, mas, assim, abominam o Estado. E aí, olha que loucura, né? Porque a partir do momento que você abomina o Estado, você cria uma lógica de um Estado paralelo. E aí é violência, e é sexismo, e aí... Então, e E é hoje... muito pior do que o Estado corrupto. Sim, É inacreditavelmente pior do que o Estado corrupto, porque ele nossa, também é corrupto, porque ele também é muito mais corrupto e tem um monte de outros defeitos. sim. Um monte de outros. Então, para quem não viu, eu fiz a live hoje com o Conde, está lá no canal do Conde, e a gente tocou na questão da Deep Web para falar dos meninos de Suzano, né? Então, não, claro que nos fóruns a gente não tem só isso, ou não tem isso só nos fóruns, mas é interessante a gente saber que existe um estudo hoje muito sério de que foi aí que a ultradireita foi
ganhar o seu séquito. Sabe quem Começou nos foi? fóruns de jogos e depois esses fóruns de jogos, por causa de uma mulher que venceu um concurso de games, o ódio deles contra as mulheres aumentou enormemente, o discurso piorou muito e eles começaram a fazer outros fóruns que não discutiam mais jogos, eles basicamente discutiam o ódio mesmo. E a direita, a nova direita, a ultradireita, que chamou isso de nova direita, porque essa geração nem, né? E muitos adolescentes, pegou esse pessoal e é ali que. Esse é o target dele. Então, quando o Bolsonaro fala uma coisa que a gente fala que é um absurdo, ou esses caras falam uma coisa que a gente precisa ser retardado para acreditar nisso, é porque o alvo não somos nós. O alvo é essa turma sim, essa turma fala essas besteiras o dia inteiro, não é que ela acredita, ela Ele, fala isso. cada tuitada que ele dá, Nani, é exatamente para esse público. Ele faz para Público esse dirigido. Então, Público assim, dirigido. Antes de ser os evangélicos, já era esse público. Os evangélicos vêm depois. então, Aí você assim, junta isso dessa ultradireita horrorosa que a gente está vendo. então, só para fechar aqui, então, em relação dessa violência, me assusta demais porque é uma violência que ela é pelo discurso, ela rompe o discurso e ela é tão perigosa, Nani, porque a professora que morreu, só para a gente fechar, a professora que morreu, a coordenadora, ela era uma professora de filosofia. E eu sou professora de filosofia, de história, de sociologia, e a gente vai falar sobre quê? A gente vai trabalhar a reflexão, a gente vai trabalhar os direitos, a gente vai falar sobre amplitude de direitos, a gente vai falar sobre coexistência, e eles não querem ouvir, né? Eles não querem ouvir. Então, o primeiro tiro, ele foi dado, você pode ter certeza, ele foi dado para ela. E por quê? E aí você tem um outro discurso que me assusta mais. Você tem aí pessoas, governos, ministros da educação, que têm os professores como seus inimigos. Então, esses meninos, esse caso só começou, ele é o primeiro de muitos, infelizmente, que virão, entendeu? Então, e aí a gente começa a Está no entender ar. por que esse governo se posiciona contra os professores. Porque o governo, esse governo é traçado, é desenhado com a ajuda do Steve Bannon, dessa gente que sustenta a ultradireita no mundo, é E a desenhado a Deep Web partir do também, viu, discurso Nani? desses caras. E a É a Deep Web partir do também. isso, a partir desse discurso é que eles desenham a estratégia. Por isso que a gente vai sempre se chocar com o que vai sair da boca desses caras. A gente nunca vai aceitar o que sai da boca desses caras. Nem deve, né? É impossível. Deia, tá muito bom o papo, mas está muito tarde e a gente começou tarde. Eu vou ler só mais um taquinho aqui do nosso público queridíssimo, que aguentou a gente até esse horário. A louca da Nani berrando aqui. Ainda bem que a André é mais contida, né? A Dilvana faz tempo que está falando. Precisamos da Andréa Truz conversando com o Conde. Meninos, sim. O Conde já pediu para dar um recado para a Deia, que ele quer ela lá semana que vem. Ele vai tentar já agendar, se possível, já para a semana que vem a Deia ir lá. Se por causa da nossa agenda, ou da Andréia, do Conde, não der certo, na outra semana. Mas provavelmente semana que vem a Andréia vai lá no Conde, que é o Conde é um fofo, né, gente? Foi uma delícia conversar com ele lá, tá? É isso, os bolsonaristas querem a morte das ciências humanas. Eu nem sei se eles têm essa consciência, tá? Eles querem agradar esse público deles e botar a gente para baixo. Eles sabem que eles nunca vão agradar a Ô, gente, né? Nani, Magda Famil, bem-vinda, querida. Vocês que são maravilhosos, viu? eu me lembrei dos terraplanistas, eu me lembrei agora dos terraplanistas, né? Então, só para a gente terminar, segundo o terraplanista, né, o arco-íris seria uma faixa, né? Então, então esses caras estão ali, ó, não entra ciência, não entra nada disso, não entra. É tão absurdo, assim, é escatológico, a gente está numa era, sabe, de escatologia total, infeliz, mas a gente vai dar conta disso. Eu acho que a ideia é essa, a gente Bom, continuar, mobilizar vamos para encerrar então, cumprir. aproveitar. Vamos aproveitar encerrando, citando uma ideia da professora, que tem tudo a ver com Marielle, então, para a gente voltar para Marielle para fechar. A professora era a favor do porte de livros, né? Pela conquista do conhecimento, conhecimento da ciência, conhecimento da sua própria realidade para poder interferir nela. Isso é Marielle também. Marielle era isso, a luta de Marielle
floresce e segue através de nós, exatamente assim, né, gente? Vamos continuar na luta e Marielle presente no Iaras e Pagus, presente com a gente. Obrigadíssima pela paciência desse público lindo com a gente até esse horário, de verdade, de coração. Só um recado, o filme estreou hoje, tá? O documentário Opa, do Pastor Cláudio, tá? A estreia foi hoje. E eu queria Pastor Cláudio, também gente. dar uma boa noite e que a gente pense muito, muito, sobretudo nessa semana, Marielle, essa tragédia em Suzano, e assim, tomar muito cuidado, porque eu ainda eu não consigo ver, inclusive, esses executores como algozes, mas como uma vítima de um processo muito mais profundo que a gente tem que parar e pensar e falar sobre. Né? Não dá para acusar sem ir ao fundo nesse problema. Isso, né? Tanto que quando aconteceu de sofrer uma ameaça, eu não levei para frente porque eu levei exatamente essa consideração, poderia ter até, enfim. Mas eu acho que é isso que a gente tem que pensar, enquanto educadores, enquanto pessoas que acreditam, né, nesse país, na juventude. A gente tem que recuperar esses meninos, todos. Né? É isso, Nani. Beijo. Daí amanhã a gente tem live para chamar o pessoal ou não? Tá Temos, confirmada já? 19h30, está confirmada, 19h30 no Por Elas, é meia hora, mas só para a gente conhecer o que vai ser o Comitê Lula Livre, como é que vai ser esse trabalho no sábado, e aí é interessante, é meia horinha, No mas é importante. 247, né? Isso. Então, amanhã nós estamos no 247, às 19h30, com algum responsável, acho que é Igor, do Comitê Lula Livre, preparando a gente para o movimento de sábado e do dia 22. Obrigadíssima, a gente vê vocês amanhã no 247. Boa noite a todos.